Sejam bem-vindos e bem-vindas, eu sou o Guilherme Sumariva e esse é o Acontece no Ensino, um podcast sobre educação, feito de professores para professores. E hoje teremos um episódio especial. Vamos fazer o encerramento da nossa série FEMUSE 2019. Até agora já entrevistamos professores e professoras envolvidos com o ciclo de alfabetização, nos anos iniciais, nos anos finais do ensino fundamental, de feiras externas como a Ciencap, a Fenecite, a Mostratec Júnior, sobre programas como Ação Integrada e Educação de Jovens e Adultos, além de várias alunas e vários alunos envolvidos nesses trabalhos. De lá para cá, entrevistamos pessoas das EMEBs Maria Cordélia Simon Marques, Oswaldo Aranha, Santo Inácio, Maria Elígia e da EMEJA Anísio Teixeira. Mas e as outras escolas que levaram alguma premiação ou menção honrosa na FEMUSE 2019? Hoje vamos fazer um tour por todas as escolas que marcaram presença e ainda não apareceram no Acontece no Ensino. E vamos falar com os orientadores e orientadoras desses projetos. Então, antes de começar, como sempre, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No Facebook é só digitar na busca Acontece no Ensino e curtir a página. No Instagram e Twitter é no @AconteceEnsino. Seguindo a gente, onde quer que seja, tu recebe sempre os episódios com muita facilidade. Isso ajuda muito na divulgação do programa. Olha só, estamos quase chegando lá nas 1000 audiências, hein? Com esse programa a gente vai chegar, eu tenho certeza. Ajuda a gente a chegar lá, só depende de vocês. Compartilha o programa com quem tu conhece, que o programa tá muito bom. Bora pro tour que ele tá demais! Vamos começar com os bem pequenininhos, lá na educação infantil e os trabalhos que foram premiados. Eles foram separados em 2 grupos. No grupo 1, a EMEB Paulo Freire foi representada pelo trabalho Reciclando com Histórias, da turma da professora Devânia. Olha só o que ela nos contou. Trabalhar com histórias na turma de Maternal 2 foi uma experiência assim, muito prazerosa. Até porque toda criança, adora história infantil. Toda criança da educação infantil e ensino fundamental, eles amam história. Às vezes não importa a idade, e eles ainda vão para o fundamental e ainda curtem ouvir histórias. Então é sempre muito gratificante trabalhar com história na educação infantil. No primeiro momento criei uma maleta viajante, onde toda sexta-feira eu enviava para casa de algum aluno e eles tinham que trazer uma história na segunda-feira. Conversei com os pais para escolher essa história de acordo com o interesse deles, ou dos pais ou da criança. Então teve uma mãe que me mandou, por exemplo, a história da Rita Não Grita, porque ela sempre falava que o filho dela falava alto demais, gritava, então ela me mandou essa história. E assim vieram diferentes histórias. Veio histórias de dinossauro, porque esse meu aluno adorava dinossauro, então veio várias histórias diferentes. Assim. E sempre na segunda-feira eu fazia uma rodinha, então era o momento mais significativo do dia, porque quando eu falava que ia apresentar a história, então eles corriam para sentar no tapete, que era um momento sagrado, assim. Então, agora a prof vai contar uma história. Então eles corriam para o tapete para ouvir a história. Daí o aluno, que trouxe a história no dia, me ajudava a contar a história. Então eu sempre procurava materiais assim diferentes para contar a história, para chamar a atenção deles. Até mudava a voz, pegava fantoches, sempre para alguma maneira que chamasse a atenção, Paralelo a essas histórias, eu conversei com eles também sobre pedir para eles, conversei e pedi para eles ir separar o lixo seco na casa deles, Perguntei quem é que fazia isso, Expliquei qual era a importância do lixo orgânico, do lixo seco. E a partir daí, toda a história que a gente ia trabalhando em sala de aula, a gente ia criando alguma coisa com sucata. Por exemplo, a história do dinossauro, Fizemos uma cabeça de dinossauro, onde todo mundo brincou, botava aquela cabeça de dinossauro na cabeça, Era tipo um fantoche da cabeça do dinossauro. Aí todo mundo pintou essa cabeça, Participou pintando a cabeça do dinossauro. Depois, no outro dia, a gente brincou com essa cabeça de dinossauro. Sempre, a cada história, a gente fazia algum brinquedo, digamos, da história, com material reciclado. Fizemos também diversos fantoches, Então eu sempre, e cada vez que a gente fazia
Também fomos até aonde era separado o lixo na escola, né, para mostrar para eles como é que era feita essa separação do lixo. Nós mesmos daí, eu ia com a turma, aí nós mesmos pegávamos os lixos recicláveis que a gente iria usar. Por exemplo, se a gente fosse fazer um fantoche, daí todo mundo ali pegava a caixinha de leite, higienizava, né? A gente deixava secando, no outro dia daí a gente confeccionava o fantoche. Claro, sempre com meu auxílio, até porque era uma turma de maternal 2, eles são pequenos, então tinha que ser coisas bem simples assim e sempre, né, com auxílio. E eu sempre procurei explicar então a importância de trabalhar com material reciclável, o porquê que ajuda bastante na preservação do meio ambiente, né? Então sempre explicando para eles com uma linguagem bem simples. E assim a gente foi trabalhando, né? Cada história que eu contava, a gente fazia uma atividade de acordo com a história, mas sempre com material reciclado. Por que também que eu escolhi trabalhar com material reciclado? Porque muitas vezes a gente não tem, né? Na maioria das escolas, às vezes faltam materiais, né? E eu procurava pegar, tipo, hoje não tem cartolina na escola. Tá, como é que nós vamos fazer o quebra-cabeça, por exemplo? Então vamos fazer de papelão. Daí, lá ia nós recolher os papelões lá para fazer o tal do quebra-cabeça e fazer com que eles valorizassem isso também, como é importante, né? Que de um papelão dá para fazer um quebra-cabeça, né? De uma caixa a gente fez uma cabeça de dinossauro. Tudo eu explicava, né? Essa importância. Então foi assim muito significativo mesmo, né? Eu já havia trabalhado com outras turmas, mas dessa vez, assim, foi muito, muito prazeroso, assim, porque tu via aquele olhar atento deles, né, ouvindo as histórias, confeccionando os brinquedos de sucata. A cada história, então, era um sorriso no rosto, era uma imaginação diferente. Então, foi muito prazeroso, assim. E aí, foi então que a gente ganhou a feira na escola e fomos para a FEMUSE, assim, mostrar nosso trabalho. Na EMEI Pedacinho do Céu, a Alexandra orientou o trabalho Medos e Imaginação e nos contou um pouquinho sobre ele. Este trabalho foi apresentado na categoria de Educação Infantil e foi realizado com uma turma de M1 com crianças de 2 a 3 anos de idade. Ele surgiu através da escuta e observação das falas e brincadeiras das crianças, onde algumas demonstraram muito receio de alguns personagens da literatura infantil. Assim, a gente teve a ideia de trabalhar com o medo e a imaginação das crianças. E durante todo o ano, fomos desenvolvendo propostas que envolvessem histórias e brincadeiras, onde a gente observou e abordou a questão do medo, dos sentimentos, do que é o faz de conta e o quanto podemos imaginar e criar coisas. Foram momentos de conversa, de reflexão, de expressão, de desenhar, de pintura, onde as crianças puderam se colocar e falar sobre o que sentiam a respeito de várias coisas. Ao longo do ano, a gente foi se conhecendo melhor e as crianças também foram se sentindo mais seguras. E percebi, com todo esse trabalho, que os medos deles foram diminuindo, que eles já não se assustavam tanto com as coisas, que muitos já diziam por colega, mas isso nem existe, é só de faz de conta, esquece, vamos brincar. E os personagens de bruxas, lobos, monstros nos acompanharam ao longo do ano. Sempre que eu pensava em abordar outros projetos, em trabalhar outra coisa, eles retornavam àquele assunto, tinham novas dúvidas, novos questionamentos, sempre demonstrando o quanto estavam envolvidos com o assunto. Ainda no grupo 1, a EMEB Eva Karnal Johan foi representado pela Daiane e a sua turminha, com o trabalho A Importância das Abelhas. O projeto das abelhas nasceu da curiosidade dos alunos. Na hora do pátio, as crianças viram uma abelha pousando em uma coleguinha, e a partir daí começaram os questionamentos sobre as abelhas. Como sempre, eu procuro desenvolver meus projetos dentro do que as crianças gostariam de saber, pois acredito que essa seja a melhor forma de garantir que o aprendizado aconteça. Comecei a instigá-los sobre o que já sabiam para poder ter um ponto de partida para o meu trabalho. Feito isto, desenvolvemos as várias etapas do projeto juntos. Assistimos vídeos relacionados às
as abelhas, realizamos trabalhos e o principal, sensibilizamos a escola sobre a importância das mesmas para a produção de alimentos. Conseguimos fazer um jardim na nossa horta com as flores que as abelhas mais gostam. Isso chamou a atenção não só da turma do pré, mas da escola como um todo, que agora já não tentam mais matar esse bichinho tão pequeno que é tão importante. Trabalhar a relação meio-ambiente e seres humanos na pré-escola é muito gratificante, pois à medida que as crianças veem a importância do que está sendo ensinado a elas, a retribuição que elas nos dão é surpreendente. Os alunos do pré, do EVA, passaram a cuidar muito mais do nosso espaço verde, e mais ainda das abelhas, que segundo eles, moram na escola. No grupo 2, a EMEI Raio de Sol marcou presença com a Ana Clara e o trabalho Meu Amigo Robô, Robótica na Educação Infantil. Trabalhar robótica com o maternal foi praticamente um desafio muito grande, pois eu tinha que prender a atenção deles, procurando ensinar desde o mais básico e aproximar de forma lúdica o acesso e conhecimento do uso da robótica educacional sustentável. A resposta da turma foi muito positiva, pois já era visível a robótica durante as brincadeiras com os Legos e diferentes jogos de montar. As crianças já procuravam ir além de um simples brincar montando, tendo em suas criações movimentos, funções que muitas vezes era além do esperado. Proporcionar através da robótica desafios interessantes aos pequenos, estabelecendo ligações cognitivas com os objetos que já conhecem, criando novos significados por meio das interações proporcionadas na sala referência, aprendendo brincando. Posso dizer que foi muito gratificante e muito produtivo o resultado de ver que tão pequenos, mas já podem assimilar grandes conceitos. E a EMEI Vivendo a Infância divulgou o trabalho da Daisy, chamado A Natureza Nos Encanta. No ano passado, eu e a professora Jennifer desenvolvemos um projeto chamado A Natureza Nos Encanta com a turma do Maternal 1. Ele surgiu através do interesse das crianças em coisas da natureza, pedrinhas, gravetos, folhas, plantas. No pátio, eles já nos traziam esses objetos e demonstravam curiosidade. A gente chamava de tesouros da natureza. Através desse interesse, então, a gente escolheu essa temática, a temática da natureza, para ampliar os nossos conhecimentos e descobertas sobre como cuidar e preservar a natureza. Também sobre quais as brincadeiras a natureza iria nos proporcionar e quais os materiais a gente poderia explorar. A gente sabe da importância de incentivar as crianças para que elas sejam protagonistas das suas infâncias e que elas participem de vivências significativas, prazerosas e lúdicas, compartilhando, brincando, descobrindo e aprendendo a preservar a natureza. Então, através disso, a gente proporcionou atividades que envolvessem a natureza e trouxesse aprendizado. A gente revitalizou o pátio, a gente também construiu uma horta floreira, né, juntamente com as crianças e com as famílias. Então, foi muito interessante essa participação e envolvimento de todos. A temática ela tem como objetivo aproximar a criança da natureza, transformando-a em território de brincadeira, investigação, exploração, pesquisa e descoberta. Através do projeto, então, a gente mostrou a importância de brincar com os elementos da natureza, preservando o meio ambiente. O projeto da natureza teve a duração do ano todo. Com o plantio da horta, a gente também fez culinárias com as crianças, tudo também para incentivar uma alimentação saudável. As crianças passaram a comer mais saladas, mais frutas também, e ficavam bem estimuladas ao cuidado das plantas, a colher, a lavar, né, o alface, a couve. Foi muito interessante. Também o trabalho com a educação infantil, ele é um trabalho contínuo, ele é lúdico, significativo, porém os resultados eles são bem visíveis, porque quando a gente utiliza os elementos da natureza para explorar, brincar, manusear e criar, as crianças ampliam o seu repertório de brincadeiras e narrativas da infância. Além disso, elas se tornam mais próximas da natureza, aprendendo com toda essa proposta oferecida. Foi muito significativo o projeto mesmo. No ciclo de alfabetização, na EMEB Érico Veríssimo, a professora Silvia levou seus alunos e alunas para a feira com o trabalho Biblioteca Maker. Escuta só o que ela nos contou. Minha proposta sempre foi partir do diagnóstico da turma para desenvolver o trabalho. A minha turma, então, tinha 21 alunos, sendo que 9 não estavam alfabetizados e os outros 12 não conseguiam
se sentir bem vendo a dificuldade dos alunos. Eles queriam incluir e ver todos aprendendo. A partir daí eu propus a eles um desafio, então, de ajudar a todos através da pesquisa científica. E eles gostaram muito do desafio e foram se envolvendo aos poucos e foram se apaixonando pela pesquisa. Iniciamos então uma primeira ideia de contextualizar e entender a história da escrita, da comunicação, da leitura através do tempo. E também tendo como pano de fundo, então, a biografia e estilo literário de vários autores, entre eles o Érico Veríssimo, que leva o nome da escola. E eles foram se apaixonando, se envolvendo, né? E criamos os grupos de trabalho, e como o tema central era inclusão, leitura e conhecimento, nós buscamos a ajuda da professora da sala de recursos, a Maria Helena, que foi fundamental nesse trabalho, nos auxiliando desde o início em todo o processo. E a turma, através de muitas construções e aprendizagens significativas, criou 3 livros digitais, então, para ter maior alcance à comunidade. A Biblioteca Maker surgiu a partir da história da Biblioteca de Alexandria, onde eles se apaixonaram e decidiram criar, então, uma Biblioteca Maker, viva, interativa, criativa e criadora, onde os alunos são autores e leitores, protagonistas de uma biblioteca e de uma alfabetização para o século XXI. Criamos então o primeiro livro digital com uma história infantil de literatura baseada na vivência da turma. O segundo foi um livro assim mais instrutivo, um livro digital para a comunidade, envolvendo a parceria com o Programa Municipal de Educação Fiscal. E o terceiro foi o livro-jogo digital, com a parceria da Unicinos, que ouviu o nosso projeto, se interessou e foi o nosso grande parceiro, além da professora pós-doutora Viviane Hershman. Esse projeto trouxe uma aprendizagem muito significativa. Dos 9 alunos, 8 se alfabetizaram muito bem e um deles não. A realização desse projeto promoveu a construção de muitos conhecimentos interdisciplinares, contribuiu efetivamente para o processo ensino-aprendizagem no ciclo de alfabetização e nós atingimos o nosso objetivo máximo, que era, através do estudo da nossa turma, poder pensar uma possibilidade de aprendizagem para toda a rede municipal, através da Biblioteca Maker. Desenvolvemos a inclusão, a criticidade e a autoria na turma, viveram situações significativas e desafiadoras através da articulação entre várias formas de tecnologias, analógicas e digitais. Houve uma grande qualificação e evolução na apropriação da leitura, escrita, expressão e raciocínio lógico entre os alunos da turma, as parcerias com a comunidade, com a universidade, envolvimento das famílias do projeto. Ampliação no alcance de leitores. Então, esse projeto contribuiu significativamente para a aprendizagem e a qualificação do processo ensino-aprendizagem na alfabetização na rede municipal de Esteio. Acima de tudo, os alunos se viram autores, construtores de um conhecimento, não só para a turma deles, mas que poderia ser usado, e ampliado a toda a comunidade escolar e a toda a rede municipal. Protagonismo, autoria e inclusão. Esse é o significado da Biblioteca Maker. Ainda no ciclo, a professora Sandra, da EMEP Vitorina Fabre, foi para a feira com o trabalho Reciclando em Forma de Arte. Nós brincamos, economizamos e a natureza agradece. Olha só o que ela disse sobre essa experiência. Bom, para mim, em qualquer faixa etária, é importante a conscientização e o cuidado com o meio ambiente. O brincar é fundamental para as crianças, principalmente para quem está em processo de alfabetização, pois desenvolve a criatividade de forma lúdica, contribuindo para a aprendizagem. E quando elas, as crianças, criam os seus próprios brinquedos e jogos, o aluno como protagonista é muito mais significativo, né? Então a ideia de reaproveitar os materiais e reciclar com a intenção de conscientizar mesmo os alunos no cuidado com a natureza. E a partir destes materiais, construir brinquedos e jogos pedagógicos para utilizar em aula. E o resultado disso foi muito positivo. Cada vez que pegávamos os jogos para brincar em aula, que na verdade era um conteúdo de forma divertida, era uma festa. Eles adoravam, aguardavam esses momentos muito ansiosos. Aprenderam brincando, né? E no trabalho apresentado na Feira de Ideias, além do brincar, aprender e ajudar a natureza, nós economizamos também. A escola economizou. Eles pesquisaram no Labim da escola os valores dos brinquedos e dos jogos que nós construímos em aula e os que eles também fizeram em casa com a ajuda da família, que também é fundamental. Essa parceria é muito importante. Tudo isso contribuiu para o processo de alfabetização e o resultado que tivemos na FEMUSE, de ficar em 3º lugar, né? E também na avaliação municipal no final do ano,
com a média 9,16 da turma. Então isso se confirma, né, que essa forma de aprendizagem com jogos, brincadeiras, deu muito certo. Desde o início do ano, nós utilizamos os jogos para alfabetização. O primeiro jogo foi um bingo, com o alfabeto fiscal, com letras do alfabeto ilustrado, com palavras com um vocabulário diferente do normal, envolvendo a educação fiscal, trabalhando muito a cidadania, o que motivou a chegarmos no trabalho de pesquisa para a Feira de Ideias. Reciclando em forma de arte, nós brincamos, economizamos e a natureza agradece, foi o nome do nosso trabalho, e a pergunta que nós fizemos foi: reciclar com arte ajuda a natureza? E eles concluíram que sim, que ajuda, economiza, aprende e se diverte. Bom, a visita ao Ecoponto contribuiu com o projeto, complementando, né? A saída de campo, aprender fora da escola, num ambiente diferente, para eles foi bem importante e divertido. Lá eles foram bem recebidos, fizeram perguntas, aprenderam que tem locais que podem ser descartados alguns tipos de materiais como metais, madeiras, restos de podas de árvores, diferentes dos lixos domésticos que são recolhidos pelos caminhões, né? Aprenderam a importância da coleta seletiva para o meio ambiente. Antes de irmos no Ecoponto, fomos na Secretaria do Meio Ambiente e lá tiveram uma palestra com a Daniela Tomás. E depois da palestra, eles construíram brinquedos com materiais recicláveis e gostaram muito. Foram até convidados a construir um peixe gigante com materiais que muitas vezes são jogados de forma irregular nos rios, nos arroios, né, para conscientizar as pessoas. Esse peixe foi exposto na Praça do Soldado. Então, tanto no Ecoponto como na Secretaria do Meio Ambiente, eles aprenderam a importância de reciclar e do descarte consciente. Na categoria de quarto ao sexto ano, o primeiro lugar ficou com a EMEB João 23, com o trabalho As Nossas Perdas, orientado pela professora Claudete, que também levou a meninada para a Mostratec Júnior. A supervisora da escola, a Carla, falou um pouquinho sobre o trabalho. O projeto Emoções foi construído a partir da observação das professoras no início do ano, como projeto geral da escola. E Nossas Perdas foi a partir da entrada, do ingresso de um aluno que havia perdido o pai. Então, ele chegou muito introspectivo, não conversava, não brincava e surgiu esse projeto Nossas Perdas, que foi muito positivo para toda a turma, porque todos eles conseguiram desabafar nas suas angústias de perdas, entender um pouquinho mais a perda de uma pessoa, né? Ou até mesmo dos bichinhos de estimação, que depois veio também um coelhinho de uma aluna morrer, e no meio desse projeto. Então foi bem positivo, o impacto neles foi bem surpreendente, porque eles se engajaram no projeto, eles buscaram, eles pesquisaram, eles foram curiosos em saber mais sobre o sentimento das pessoas quando perdiam um ente querido. Ainda nessa categoria, a EMEB Flores da Cunha levou premiação para casa, com o trabalho Orçamento Público, orientado pela professora Kátia. No ano passado eu tinha uma turma de 5º ano, e já no início do ano eu iniciei trabalhando sobre o que era um projeto de pesquisa científica, né? Trabalhei com os alunos sobre o tema, objetivo, introdução, justificativa, enfim, todos os passos. E também pedi para eles que eles trouxessem na próxima aula assuntos do interesse deles que eles gostariam de estar pesquisando e que eu ia orientar a partir daquele tema que eles tivessem trazido. Na outra semana, para minha surpresa e satisfação como educadora, os alunos trouxeram temas bastante diferentes e com um teor assim riquíssimo, mostrando a maturidade da turma e o desejo de estar pesquisando aquele assunto. Um dos trabalhos que se destacou, inclusive, foi para a FEMUSE, foi do trabalho do aluno Brian, sobre orçamento participativo. Um tema que, se a gente for pensar, ele não é nada comum para a faixa etária, né, dos alunos de 5º ano. Mas o aluno Brian, ele sempre foi um aluno que se destacou para esse lado. Ele sempre gostou muito de números, de falar sobre educação financeira, sobre finanças de casa, enfim. Ele sempre quer saber o porquê
né, de onde para onde vai o dinheiro. Inclusive, né, a mãe dele relatou em muitas vezes que ele ajuda a organizar as finanças da casa, que é uma coisa bastante interessante. Então ele aproveitou essa oportunidade para pesquisar e entender como era organizado o planejamento financeiro da cidade em que ele morava. E o Brian ficou assim super motivado. E logo ele já agendou essa entrevista. Depois que ele fez essa entrevista, ele trouxe para a sala de aula esses dados, né, que foram bastante importantes, enriquecedores nas aulas, pois gerou muitas discussões, reflexões e também muitas atividades para diferentes disciplinas, principalmente na matemática, né, que a gente trabalhou porcentagem. Foi uma experiência muito importante na minha trajetória profissional e que me fez acreditar cada vez mais na importância do protagonismo juvenil, a importância de dar oportunidade para que cada aluno possa, com seu interesse, pesquisar, inovar e ir atrás do seu conhecimento. Foi uma experiência riquíssima. E o aluno dela, o Brian, também nos contou um pouquinho do que ele aprendeu com o trabalho. Entrevistando o pessoal da finanças da prefeitura de Esteio e o prefeito Leonardo Pascoal, aprendi que o gasto efetivo da cidade com educação é 25,5% e o gasto previsto em lei é 25%, e o gasto com saúde, gasto efetivo é 30%, e o gasto previsto em lei é 15%, o gasto em outras secretarias é 44,5% e o previsto em lei é 60%. Concluí que não é nada fácil administrar uma cidade, que existem leis e elas têm que ser respeitadas. Aprendi também que o plano orçamentário é feito para 4 anos e 1 ano vem da gestão anterior. Também essa experiência foi muito boa. Foi boa porque eu aprendi muita coisa sobre o orçamento da nossa querida cidade. Vamos falar um pouquinho agora sobre os trabalhos credenciados e destaques importantes. Para a Mostratec Júnior, além de trabalho do EMEB João 23, que a gente já citou, temos 2 outras escolas que marcaram presença. Na educação infantil, a professora Marina levou a sua turminha do EMEB Trindade para representar o trabalho Sabor e Aroma das Frutas. Eu e a turma do Pré-Doce participamos da FEMUSE, com o projeto Sabor e Aroma das Frutas. Esse projeto surgiu porque várias crianças tinham o desejo de provar uva. Várias crianças da turma do Pré-2 de 2019 não conheciam a uva. Então eu quis proporcionar para que eles conhecessem, né? Fizessem uma tarde de degustação da uva. Foi o que eu fiz, proporcionando ali, né? Levando para eles ali vários cachos de uva. Então assim, ali foi onde começou tudo. Nós fizemos aquela tarde de degustação, os olhos das crianças brilhavam. Até então eu achava que não. Eles estão falando que não conhecem, mas conhecem de fato. E quando teve a degustação eu vi que realmente eles não conheciam, que eles conheciam apenas as frutas que são oferecidas na escola. Então foi muito gratificante. Então a partir daí, eu e toda a equipe, né, da escola, a equipe de supervisão, orientação e a direção, surgiu aí um projeto para trabalhar várias outras frutas. E com a ajuda de toda a equipe, eu pude proporcionar que aquela turma do Pré-2 conhecessem diversas frutas, inclusive frutas vindas de outros estados para degustação ali na escola. Então esse projeto foi um projeto muito bonito, foi um projeto gratificante, eu fiquei muito feliz em trabalhar, foi surpreendente, foram tiradas várias fotos e nas fotos a gente via a alegria, o brilho nos olhos das crianças de estar ali conhecendo outras frutas. E o que resultou foi o seguinte, eu posso traduzir, eu posso falar para vocês que uma frase que marcou o nosso projeto foi: não pode dizer que não gosta se não provar. Eu falei uma vez essa frase para eles e a frase que ficou marcando, porque as próprias crianças falavam umas para as outras: não pode falar que não gosta se não provar. E com isso, eles mesmos estimulavam uns aos outros a provar. Não era obrigado, não era obrigado, mas eles aceitavam a proposta de provar outras frutas. A maioria das frutas que eu levei, que foram levadas, eles gostavam, pediam repetição. Outros alunos da escola também começaram a provar. Então, assim, foi um projeto gratificante. Eu fiquei muito feliz em trabalhar. Esse projeto nós fizemos também massinha de modelar com o aroma das frutas.
nós fomos fazendo várias atividades que envolviam essas frutas, né? Conversávamos um pouco sobre as frutas, a importância que era para nossa saúde, a importância do nosso organismo em estar recebendo aquele nutriente. Então foi um projeto gratificante, eu fiquei muito feliz em trabalhar com eles, esse projeto, e foi o nosso projeto da FEMUSE 2019. Já na categoria do 7º ao 9º ano, o professor Jarbas apresentou com seus alunos e alunas o trabalho Brincando com a Matemática, lá da EMEB Luiza Fraga. Ouve só o que ele nos disse. O nosso trabalho intitulado Brincando com a Matemática é realizado primeiramente para participar da Feira de Ciências e Ideias da escola, que depois acabou participando da FEMUSE e posteriormente da Mostratec. Foi uma ideia dos alunos João, da Yasmin e da Luna, 3 alunos do 8º ano. A ideia surgiu entre eles, em um primeiro momento, para ajudar uma colega de inclusão que apresentava dificuldades de aprendizagem matemática. Eles queriam verificar se seria possível construir materiais para auxiliar essa colega na aprendizagem de conceitos básicos de matemática, que eles estavam estudando naquele momento. Posteriormente, o grupo percebeu que a grande maioria dos colegas também encontrava algumas dificuldades nos exercícios e questões propostas durante as aulas. Então o grupo veio e me pediu para orientá-los num trabalho com essa abordagem, objetivando verificar se seria possível encontrar e utilizar materiais concretos ou aplicativos nas aprendizagens de matemática. A partir daí, iniciaram suas pesquisas e atividades no desenvolvimento do trabalho. Na primeira fase, eles construíram um questionário com questões que envolviam conceitos como resolução de equações do primeiro grau, operações com números inteiros, potência, perímetro e área de figuras planas básicas, com um grupo de 20 alunos voluntários dos 2 8º anos da escola. A partir dos resultados encontrados, eles comprovaram a hipótese de que existia dificuldades na compreensão desses conceitos. A partir daí, em uma revisão bibliográfica, em sites, eles foram em busca de possibilidades de materiais diferenciados para estudar os conceitos abordados. Nessa busca, eles encontraram muitas ideias e escolheram a construção de algumas ferramentas de aprendizagem, como o geoplano, para o estudo de perímetro e área, o dominó de potências, para o estudo da potenciação, o baralho dos inteiros, para o estudo da adição e subtração com números inteiros, e a balança algébrica, para o estudo da resolução de equações do primeiro grau. Esse último era um aplicativo que já não estava mais ativo na internet, então eles adaptaram a ideia para uma versão concreta, passível de manipulação manual. Ficou muito legal o trabalho deles. Depois da construção desses materiais, eles voltaram a aplicar com o grupo de amostra, os colegas voluntários da pesquisa, o questionário novamente. Só que agora eles aplicaram como funcionavam e ofereceram, explicaram melhor, como funcionavam e ofereceram os materiais construídos para os colegas utilizar na resolução das questões. Então, com essa prática, verificaram que houve melhoras nos resultados e maior facilidade na resolução dos exercícios, com o uso desse material que eles ofertaram. Depois eles continuaram participando com material de apoio em algumas aulas de reforço que existiam na escola, no turno inverso da aula deles. Por fim, eles responderam então de forma positiva, a hipótese deles de que seria possível encontrar e criar materiais que auxiliassem na aprendizagem em matemática. Ressalto que o mais bacana assim foi ver o envolvimento deles, o comprometimento deles, com o trabalho, e o compartilhar com os colegas, das ideias e de toda a proposta, que eles construíram. Tivemos ainda o prêmio Metamorfose de incentivo à leitura, que foi para a EMEB Vila Olímpica, com o trabalho Diferentes Gêneros Textuais, orientado pela professora Marilene. Os gêneros textuais, na verdade, eles chegaram nas escolas há mais ou menos uma década. Então há muitas dúvidas de como trabalhar com esses textos, mas eles são ricos em conteúdos. Hoje, talvez por não conhecer, muitos trabalham explorando somente as características. Por exemplo, para escrever uma carta, fala-se aos alunos que a carta tem que ter cabeçalho, data, saudação inicial e despedida. Somente com esses dados, ninguém vai aprender a escrever uma carta. Precisamos discutir com os alunos por quê
e para quem escrever. Esta é a diferença entre tratar os gêneros textuais como conteúdos em si e ensiná-los como uma prática de leitura e escrita. Essa postura equivocada de ensinar língua portuguesa predominou durante a maior parte do século passado. Ou seja, a regra era memorizar definições. Era mais fácil, mas a turma esquecia logo. Por isso não faz sentido pedir para os estudantes escreverem só para escrever para o professor ler e avaliar. O que importa é fazer a garotada transitar entre os diversos gêneros, as estruturas e funções de cada texto. Quando comecei a trabalhar com essa turma de 5º ano, eles fizeram-me algumas perguntas, como por exemplo, se fazia tempo que eu era professora, se eu gostava do que eu fazia. E no decorrer da nossa conversa, muitos alunos relataram que estudar era difícil. Perguntei a eles o que achavam difícil. Entre as várias respostas, surge esta: que eles achavam muito difícil era escrever textos. Eu perguntei então que tipo de textos vocês sabem escrever? E a resposta foi: texto, Sora. Por quê? Quantos tipos de texto tem? Falei que há vários textos. Propus à turma para irmos à sala de inovação e pesquisarmos sobre os gêneros textuais. Após realizar a pesquisa, cada aluno fez sua colocação e foi muito produtivo. Os gêneros textuais devem estar a serviço dos conteúdos, a ortografia, a gramática, o tempo verbal, a estrutura de cada texto, e não ao contrário, trabalhar gênero textual por ele ser um gênero textual. Eles podem ser trabalhados em qualquer ano e adaptados conforme a idade de cada aluno. Essa atividade não ficou só na pesquisa. Partimos para a parte prática. A leitura do livro do Fepo Filva, da autora Eva Fornari, que além de trazer vários gêneros textuais, abordava temas como o bullying e o respeito às diferenças. O trabalho foi intenso, mas muito produtivo, e os alunos envolveram-se, escreveram um novo livro. Nas séries iniciais, essa iniciativa é fundamental para garantir a proficiência em leitura e escrita na idade certa. Empenhamos muito, mas muito mesmo, no processo de leitura, escrita e compreensão. Conteúdos esses que não encontramos em nenhum livro, mas que precisa ser ensinado. Penso que a gente precisa desapegar de uma imensa lista de conteúdos pré-determinados. Esses conteúdos pré-determinados podemos encontrá-los em qualquer livro, enquanto a leitura, a escrita e a compreensão precisa ser ensinada. E por fim, o destaque ambiental foi para o trabalho reutilização de materiais e resgate de vínculos familiares através da apresentação de obras de arte, lá da EMEB Dulce Moraes, da professora Elizabeth e os seus orientandos. No primeiro momento eu pensei o que eu poderia trabalhar com ele, sendo que eu gosto muito de trabalhar meio ambiente, e na fase de alfabetização também eu acredito que facilita muito, porque eles trabalham muito com lúdico, pesquisas, e foi por aí, pensando assim, que eu iniciei esse trabalho. Mas estava faltando alguma coisa, e eu pensei, por que não chamar as famílias para dentro da escola? E foi aí que nós começamos. Fiz uma reunião com os pais, e os pais maravilhosos entraram junto comigo nesse desafio. Para mim, como sempre foi, né, e sempre vai ser, a família é o primeiro ponto de referência para a criança. Assim também é sua casa. A escola entra na vida dela, ampliando seu conhecimento e seu sentimento de integração no mundo. Este tema visa promover a interação escola-família, como também a reciclagem, reutilizando materiais e demonstrando que muitas famílias se sustentam com suas obras de arte. Então eu trabalhei muito isso com eles e mostrei para eles que a reciclagem em si ajuda muitas famílias, a fim de estimular o desenvolvimento de conhecimentos sobre como separar o lixo e seu descarte correto, trabalhando na criança a importância da coleta seletiva junto à família e escola, buscando na interação de ambas as partes, uma formação das crianças como seres cidadãos. Então, eles junto
com suas famílias, começaram a cobrar como reciclar, como separar o lixo, e isso foi engrandecendo, assim, foi um máximo para nós e para os pais também, porque eles vinham e diziam: prof, meu filho está me ensinando muita coisa que eu não sabia. O meu objetivo foi desenvolver um trabalho coletivo no ambiente escolar, incluindo a família, no processo de ensino e aprendizagem, como parceiros e colaboradores, estimulando o crescimento do aluno, resgatando e fortalecendo a autoestima, sensibilizando eles e conscientizando a comunidade escolar para a importância da integração da família e escola, o quanto é importante eles junto com seus professores e seus filhos. Ressaltar sobre a importância da reciclagem para o meio ambiente. Foram feitas várias pesquisas na sala de inovação, materiais diversos, pneus. Eles fizeram lindos trabalhos, ótimos trabalhos. Toda a explicação de como executar, os alunos explicaram, nós pesquisamos. Olha, para mim foi um dos melhores trabalhos que eu já fiz e com certeza jamais esquecerei por ter feito esse trabalho com essas crianças e juntamente com esses pais. As famílias superaram todas as minhas expectativas. Suas obras ficaram lindas, o envolvimento dos alunos com eles foram surpreendentes e esse trabalho terá continuidade através da elaboração de novos objetos de arte, contemplando a proposta da interação escola-família. E foi bem o que aconteceu. Depois que nós terminamos esse trabalho, nós continuamos com as propostas, ampliamos e cada vez mais com essa continuidade nós fomos nos surpreendendo com o conhecimento dessas crianças, desses alunos, o quanto eles aprenderam, até na alfabetização para aqueles que não estavam alfabetizados, porque muitos já estavam, ajudou e muito, e ampliou o conhecimento de todos. Para a gente fazer um resumo sobre essa série toda, eu convidei o Thiago Delaide para a gente conversar um pouco sobre essas experiências e o que a gente pode aprender com elas, afinal. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Guilherme? Como é que estamos? Tudo jóia, querido, tudo jóia. Vamos conversar um pouquinho hoje, então, sobre o que a gente aprendeu sobre essa FEMUSE 2019, essas experiências que a gente fez, as gravações aqui? Com certeza. Bom, Guilherme, uma coisa importante, eu acho, da gente colocar, né, que deu para perceber nessas gravações todas, nessas entrevistas que tu fez com o pessoal aí de esteio, né, com os professores de esteio, com os estudantes também, né, que tiveram essas suas práticas, né, principalmente colocadas na FEMUSE, foram premiadas, né, tiveram o seu trabalho reconhecido. Eu acho que é interessante a gente pensar que esteio tem dado alguns passos, né, há algum tempo já, incentivar justamente professores e estudantes a fazerem pesquisa com esse cunho mais científico, né, com esse cunho baseado na metodologia científica, né? Então, já há alguns anos que a FEMUSE, que é a Feira Municipal de Esteio, então, tem essa característica, né? Há um tempo atrás, a gente sabe que as feiras das escolas, que são feiras de ciência e ideias, né, eram feiras que tinham trabalhos de vários tipos, né? Trabalhos que eram mais pedagógicos ou trabalhos que não necessariamente tinham um cunho científico, e eles começaram a ter esse cunho mais científico de uns anos para cá. E eu acho que isso tem se disseminado muito também por conta das outras feiras, né, como, por exemplo, a FEBRACE e a própria Mostratec, né, tem participado muito, né, nessas feiras, e eu acho que essas trocas, né, tem incentivado muito os professores a fazerem trabalhos de pesquisa científica, né. E eu acho que o que a gente percebe, assim, uma das coisas positivas dessas feiras, desses trabalhos que tu analisou, é justamente que tem se partido muito do interesse dos alunos, né, em relação às temáticas escolhidas, né, e os trabalhos que conseguem, né, partir realmente do interesse dos alunos acaba tendo um engajamento maior. E isso, né, a gente vinha conversando, que uma das coisas que me parece interessante salientar é que essa partida do interesse do aluno,
é justamente por assuntos que nem sempre, né, estão ali presentes no currículo escolar, né, aquele currículo escolar que, enfim, que já é a orientação dos conteúdos mínimos, das competências mínimas que os estudantes têm que trabalhar. Muitos desses assuntos, às vezes até partem, né, dessas temáticas que os professores já trabalham em sala de aula, mas muitas vezes elas vão além disso, além desse currículo, né? Então, acho que esse é um ponto interessante para a gente salientar. Eu acho que a parte mais interessante também sobre isso, do interesse dos alunos, das alunas, é justamente esse ponto de que não existe exatamente uma regra do que funciona ou deixa de funcionar nas escolas. O que há são certas, digamos assim, entendimentos de que pegar esse interesse do aluno ajuda muito ele no engajamento, que nem tu colocou, e algumas circunstâncias ajudam muito na produção desses trabalhos, principalmente nos anos iniciais do ciclo de alfabetização. Apareceu várias experiências aqui de professoras, por exemplo, que, dada a oportunidade, parou o trabalho, parou a aula, pegou aquele interesse dos alunos e dali produziu o seu trabalho. Evidente que isso é um pouco mais complicado nos anos finais, né? Essas dinâmicas têm que talvez mudar um pouco, né? Essa dinâmica. Contudo, nos anos iniciais isso é uma coisa que funciona muito bem. Isso me lembra, por exemplo, do trabalho que nós entrevistamos do Santo Inácio sobre o ciclo de alfabetização, em que a professora simplesmente observou que os alunos tinham interesse acerca da lagartixa que estava aparecendo, e dali surgiu todo um trabalho, surgiu toda uma lógica e aplicação daquele método na medida que os alunos iam compreendendo mais acerca, né, daquele interesse deles, e também trouxe os frutos mais objetivamente na feira, né? Então eu acho que esse primeiro ponto, não existe uma regra, né, para a gente fazer essas orientações. O que talvez seja mais interessante é os professores de fato fazerem uma análise do que da organização escolar em si e desses sabores, digamos assim, dos alunos e das alunas acerca desses assuntos do interesse deles, né? Com certeza, e até eu acho importante comentar esse aspecto dos anos iniciais, né, que são estudantes que provocam os professores a pensar de uma maneira um pouco diferente nessa questão da metodologia, né? E a gente viu experiências, né, com o ciclo de alfabetização e, enfim, com os anos iniciais em si, e eu acho que traz lições para a gente justamente no sentido de que esses professores, né, muitas vezes a gente ouviu, né, que ficaram com dúvidas também como a gente vai trabalhar, e tu deu o exemplo, né, desse trabalho, e esses professores partiram justamente desse interesse dos alunos, né, e no sentido também de perceber que as próprias crianças, elas têm, né, uma grande curiosidade sobre uma série de temas. A dificuldade, às vezes, é mais do professor de se adequar àquele tipo de situação nova, desse método de ensinar, mas a gente também percebeu uma coisa importante, que era justamente quando o professor sentia dúvida, né, de como fazer um trabalho, ou se ele não era uma temática que ele gostava, ou que ele sabia, ou que ele entendia, ele ia atrás de outro professor da própria escola, né, tirava dúvidas. Então, quer dizer, não precisa necessariamente ser um professor isolado que faz esse tipo de trabalho, mas um trabalho coletivo é muito importante nesse momento também. E o que mais eu achei bacana também dentro dessas dinâmicas é justamente o fato de que o grande mérito da pesquisa científica e dessas premiações vem daqueles trabalhos onde o professor foi capaz de cientificizar aquele tema ou assunto de interesse do aluno, né? Porque às vezes o aluno tem só um interesse relacionado ao senso comum, ou digamos uma ideia mais mediana, né, ou mais superficial. A grandeza do trabalho é justamente do professor conseguir levar o aluno a cientificar, a concretizar isso através do método, que o aluno e a aluna compreenda método e domine o método, né? Eu acho que isso também ficou muito claro, que os trabalhos que foram premiados ou tiveram menções honrosas, etc., todos eles tinham algum grau de complexidade na sua produção metodológica, né? Isso também, esse tipo de coisa que os professores e alunos têm que, de fato, dar um foco maior, né? Eu acho isso muito importante, Guilherme, da gente comentar, porque às vezes nas escolas, muitas vezes os alunos vêm com um assunto que às vezes os professores acham que é até um assunto bobo, ou é um assunto do interesse dele, mas eu não posso transformar isso numa pesquisa científica. E como tu mesmo diz, né, o nosso grande foco ali é justamente trabalhar essa metodologia
porque às vezes de um assunto muito simples dá sim para trabalhar, né, cientificamente, ou, né, usando a metodologia científica como um meio desse aluno aprender essas etapas, né? E eu acho que despertar aí o espírito científico na educação básica, que é uma coisa que ele vai levar pelo resto da vida. Lá, quando ele for entrar numa universidade, ele vai estar muito mais preparado para fazer uma pesquisa, para trabalhar realmente de uma maneira mais acadêmica, né? Que é uma coisa que a gente percebe que as universidades reclamam muito hoje em dia, que os estudantes não sabem estudar, né? Então eu acho que quando a gente está ensinando isso para os alunos, né, a gente também está ensinando os alunos a estudar, né? E desenvolver a sua autonomia, né? Porque inclusive isso está na nossa Constituição, né? Que um dos objetivos da educação é esse pleno desenvolvimento do educando para que ele possa continuar estudando, que ele possa continuar aprendendo, até porque a gente vive numa sociedade hoje que, né, todas as informações que a gente tem, né, elas não duram tanto tempo, né? Então, às vezes, o que está escrito num livro já está ultrapassado do ponto de vista científico, né? Então, porque as pesquisas continuam a todo momento. Então, se a gente ensina esses alunos a serem mais autodidatas nos seus estudos, né, eles com certeza vão ter muito mais progresso na sua vida pessoal depois, né? Então, acho que isso também desenvolve a maturidade intelectual deles. O Thiago falou de Constituição, eu dei um sorriso aqui, amplo. Eu gosto muito desse assunto. Mas, Thiago, eu acho também legal de falar um pouco disso para os professores e professoras que estão nos ouvindo, os gestores, as gestoras, é que, embora não tenha uma regra sobre como organizar, se vai ter horário fixo, se vai ser dentro das aulas do orientador, se vai ser dentro, enfim, do tempo de regência, isso não existe uma regra. O que importa é tentar descobrir a melhor forma que se encaixa dentro da cultura escolar específica e institucionalizar essas práticas, poder ter um espaço para discutir o que deu certo, o que deu errado, qual foi o tipo de método de orientação que deu certo, se o problema era de vínculo, se o problema era de informação, se o problema foi de metodologia, se o problema foi de falta de afinco dos estudantes ou do professor, é ter esses espaços para socializar os resultados. Porque se não socializar os resultados também, a gente não consegue compreender, fazer um balanço, né? Porque fica muito mais difícil. Então, professor, professora, se tu for gestor, gestora da tua escola, presta atenção no seguinte: dá apoio aos teus professores e professoras e principalmente aos alunos e alunas. Ajuda eles a poderem produzir mais, ajuda eles a obterem mais informações e, na medida do possível, dar mais autonomia. Se isso tiver que ser institucionalizado em tempos específicos dentro da semana, algum horário, se isso for dar certo na sua escola, você pode tentar também. A ideia é essa, é tentar. A inovação também faz parte disso, né, Thiago? Com certeza, Guilherme. E eu acho importante, assim, reforçar isso, né? Não, a gente não tem aqui uma regra específica, não tem uma receita de bolo, né? Mas eu acho que a gente percebe que essa necessidade de ter esse espaço, né, que vai um pouco além daquele espaço tradicional da disciplina em sala de aula, né? Então tem escolas que se organizam ali, criando horários diferentes, às vezes um dia mesmo dia na semana, outros aquele é um horário diferenciado que vai modificando semana a semana, mas é importante que tenha um espaço realmente que seja constituído dentro da escola para pesquisa, né? E eu acho que aqui há três processos, assim, né? Um é esse processo que vem antes de começar a pesquisa, que eu acho que é uma questão de organização, de gestão, né, da supervisão, se organizar com os professores, planejar muito bem como vai acontecer essa pesquisa, montar, de repente, na escola uma comissão, né, para organizar a feira científica, né? Tem que ter pessoas que vão estar pensando as feiras científicas das escolas e como vão estar organizando, né, os espaços, como vão estar organizando esses períodos, esses tempos, né, de pesquisa e até de formação com os professores, né? Porque eu acho que a gente tem um gargalo muito grande aí em muitas escolas que os professores se colocam dizendo que tem dificuldade também, né, em como fazer essa orientação, porque a gente vem de um tipo de educação, um tipo de, né, tradição, onde o ensino acontece muito nessa perspectiva mais tradicional, né, onde o professor, né, vai lá e ensina aqueles conteúdos de uma maneira
bastante expositiva ou tradicional, enquanto que a pesquisa ela faz com que o professor assuma uma posição um pouco diferente, que é uma posição realmente de mediação do conhecimento, né? Então nem sempre ele vai ser aquela pessoa que vai dar a resposta para o aluno, na verdade ele vai instigar muito mais a pergunta, né? Então também há essa necessidade de tentar repensar o próprio papel do professor, e eu acho que esse trabalho que se faz entre a supervisão, né, e os professores dessa organização, de preparar também ciclos de formação, as próprias reuniões pedagógicas servirem para esse espaço de trocas entre os professores, como eu estou fazendo aqui, o que deu certo, o que não deu certo. Então esse espaço de planejamento eu acho que é muito importante. E no processo, né, da pesquisa, junto de orientação com os alunos, ter espaços também, né, de trocas, ter espaços de constante análise dessas práticas, e lá no final essa socialização, como tu disse, não apenas a socialização lá na feira, mas criar outros espaços, como em escolas que tem lá no final do ano um seminário, né, que é feito, né, e os alunos apresentam aqueles trabalhos, terem outros professores da própria escola e talvez até avaliadores externos, né, que possam dar esse feedback. Então acho que isso é fundamental, assim, dentro de uma escola, e isso tudo está ligado com essa questão de organização e de gestão, porque não adianta simplesmente jogar só a responsabilidade do professor organizar ali, não, acho que a escola inteira tem que se envolver nesse processo. Ainda sobre essa questão de como os professores podem ajudar na compreensão dos alunos acerca de uma metodologia científica, ainda uma boa prática que poderia ser colocado como exemplo, né, desses trabalhos que a gente apresentou aqui, são justamente o fato de que muitos professores e professoras usavam outros trabalhos e, a partir daqueles trabalhos, mostravam ponto a ponto a prática da metodologia científica. Isso era um ponto muito importante a ser colocado, porque a ideia da metodologia científica é justamente a produção, ou pelo menos a tentativa de produção de uma verdade, né? É um artigo indefinido, é uma verdade, não é a verdade, mas essa uma verdade ela é produzida através das evidências, da revisão entre pares, então de todo o processo que faz parte. Então, assim como a gente quer que os nossos alunos e alunas transformem os conhecimentos deles em ciência, é importante a gente mostrar como os trabalhos antes e outras ideias e outros assuntos também já foram transformados em ciência. Então, para dominar a técnica, é bom que os nossos alunos observem a produção dessa técnica através de exemplos. Dar uma aula profundamente teórica, em tese, não funciona. Em geral, não funciona. Gente, então hoje eu vou dar uma aula só sobre objeto. Eu vou dar uma aula só sobre objetivos de pesquisa, uma aula só sobre justificativa social, pessoal. Isso, em tese, em geral, não funciona. Ela funciona quando ela é produzida através do exemplo, tá? Isso é uma coisa muito interessante também. Exatamente, da prática. E um outro ponto interessante, a gente estava conversando aqui, né, Tiago, antes da gravação, era que talvez fosse interessante para as escolas começarem a produzir bancos de experiências, né? Em que esses trabalhos, esses relatórios, esse projeto de pesquisa, tanto os professores quanto os alunos, eles possam ser arquivados, tanto para consulta futura, né, dos próprios alunos, se eles querem fazer um trabalho que de repente já foi feito antes, para eles partirem de algum ponto, os professores também verem, né, naquela experiência lá isso aqui deu certo, então isso pode me ajudar, me basear e etc, né? Com certeza, Guilherme, eu acho que esse é um ponto fundamental, né, justamente porque o objetivo fundamental de qualquer pesquisa científica, e aqui a gente sabe e tem plena consciência de que estamos falando de ensino fundamental, não é o mesmo nível de pesquisa acadêmica que a gente tem numa universidade, mas o ponto aqui é que esses trabalhos que são feitos, são produzidos pelos alunos, têm com certeza sim essa finalidade de tentar provar uma ideia, de tentar confirmar uma hipótese, por mais simples que ela seja, por mais que elas parta de um interesse dos alunos, que talvez para muita gente pode até não ter tanta relevância, mas para o processo de aprendizagem dele tem com certeza. E criar um banco de experiências, né, um banco de relatórios ou de resumos na escola, onde esses trabalhos possam ser consultados no ano seguinte, é fundamental, porque a gente acaba criando uma cultura, né, de científica na escola, e que a gente sabe que num projeto científico a gente precisa fazer referências, a gente precisa ir atrás de outras pesquisas já realizadas. Eu acho que uma das grandes dificuldades que não só os professores, mas os alunos em si também têm, é que muitos assuntos que eles escolhem, às vezes, ou não têm
um referencial para eles pesquisarem, ou às vezes o referencial, por ser um assunto às vezes mais complexo, são artigos científicos, né, enfim, que eles não têm condições de estudar. Então, tendo aquele referencial na própria escola, vai ficar muito mais fácil. Então, às vezes os alunos fazem uma pesquisa que envolve a comunidade escolar, de ir na própria comunidade ou na própria escola mesmo, entre os alunos, fazer um levantamento de dados entre os alunos, né, de uma pesquisa qualquer, né, por exemplo, né, para fazer um levantamento qual é o gosto musical que os estudantes têm naquele ano de 2019, 2020. Né? No ano seguinte, um outro trabalho, uma outra turma que queira fazer um trabalho parecido, ele vai ter aquele para se basear, até para comparar. Né? Então a gente às vezes pode inclusive ampliar o escopo também dos tipos de trabalho, dos tipos de metodologia que a gente aplica, né? Porque às vezes a gente fica refém de sempre fazer aquele mesmo tipo de trabalho, aquela mesma pesquisa de campo, que no ano seguinte não se dá continuidade. Né? Então, tendo outros trabalhos anteriores, a gente pode comparar também e pode usar esses trabalhos, como tu disse, como experiências, né? Olha, mostra ali um relatório, esse relatório foi feito ano passado, em vez de mostrar um relatório pronto de um trabalho de uma universidade, mostra um relatório, né, de um trabalho que foi muito bem na feira científica da escola, ou que até foi para a FEMUSE, né, que ganhou um prêmio. Olha como é que eles fizeram, olha só que legal, como foi o processo. Talvez até chamar os alunos e apresentar esses trabalhos para divulgar essas práticas nas escolas, né? Então, acho que a gente precisa criar canais também, não apenas de bancos de experiências, como a gente já colocou, mas também canais de comunicação, comunicar melhor esses trabalhos, né? Porque mesmo na FEMUSE, Guilherme, a gente percebe que as turmas, elas vão visitar, mas nem sempre é toda a escola. Às vezes é 2, 3 turmas que acabam indo visitar, né, que são escolhidas por algum critério que a escola decide, né, mas nem sempre é a escola inteira que vai, porque esse ano não estou dando aula, mas nos anos anteriores eu perguntava para os alunos, quem é que já foi na FEMUSE? Não eram todos que diziam que tinham ido, né, nem mesmo para visitar. Então eu acho que a gente também precisa encontrar outras formas, além das feiras, para que esses trabalhos não se percam. Acho que isso é extremamente importante, é fundamental. Lembrando, inclusive, que um dos objetivos da produção científica também é acumular conhecimento, né? Então, isso também faz parte. Sobre a FEMUSE 2019, eu queria comentar um pouquinho contigo, Thiago, principalmente sobre os pontos positivos e os pontos que poderiam melhorar, né? O que foi muito elogiado, em geral, pelos professores e professoras foi justamente o fato de que a organização é muito boa, né? O espaço é interessante, que a Secretaria Municipal de Educação, em geral, também é muito prestativa, precisa de alguma formação, alguma coisa, em geral, ela atende na escola, etc. Para aqueles e aquelas que tiveram alguma experiência, inclusive fora do país, teve apoio financeiro, logístico e etc. Então, esse tipo de ponto ajuda muito, né? E aí a gente poderia até pensar um pouco sobre como esse tipo de prática, evidente que não monetária, né, financeira, poderiam ser aplicadas nas próprias escolas. As escolas colocarem energia nas suas feiras internas vai qualificar muito o trabalho delas, né? Bom, com certeza. Eu acho que é fundamental a gente ter essa organização, seja pela secretaria, seja pelas próprias escolas, né? E esse contato, essas trocas, inclusive entre escolas, né? Eu acho que ainda é algo que precisa ser melhorado, né? Com certeza, nem sempre os estudantes ou as escolas conseguem se visitar, né? Mas talvez isso possa se criar um mecanismo para que as feiras não aconteçam sempre nas mesmas datas, mas que as escolas possam ir se visitar umas às outras, escolher professores, né, que são avaliadores de outras feiras. Quem sabe agora, com a pandemia aí, a gente tem usado muito os recursos, né, tecnológicos, né? Quem sabe por que não fazer um tipo de troca assim, né, por videoconferência com os estudantes, que eles possam apresentar para uma escola, parar hoje nessa aula aqui, né, nós vamos apresentar para uma outra escola, fazer esse tipo de troca, né? Eu acho que isso é muito interessante. Então, eu acho que há pontos positivos, né, que eu acho que a FEMUSE, ela tem se tornado uma feira cada vez mais reconhecida, tem, né, conseguido, né, credenciar trabalhos para outros espaços, para outras feiras, né, e acho que isso é fundamental. E acredito que tenham, né, esses elementos assim que a gente pode aprender e cada vez melhorando mais, né, essas feiras.
Olha aí, senhora Secretaria Municipal de Educação, vamos pensar um pouco mais nessa força aí para avaliação entre pares. Olha que baita ideia. Imagina os professores podendo trocar ideias, visitando outras escolas, né? Tendo dias diferentes. Isso talvez fosse algo realmente a ser pensado aí para o futuro, né? E talvez fazer um teste mesmo justamente agora nessa pandemia, né? Vamos ver como é que as coisas vão se encaminhar. Também foi comentado um pouco, Thiago, sobre alguns pontos a melhorar, né? Talvez eu acho que o que mais frequente tem aparecido é justamente o fato de que os alunos, quando estavam na feira participando, eles não podiam curtir muito a feira, né? Eles não podiam muito ver outros trabalhos, etc. Eu compreendo, assim, que possa ter, por exemplo, um ponto de vista do tipo, ele pode, sei lá, pegar informações com outra pessoa e colocar no seu trabalho e etc, né? Uhum. Eu não sei se essa é a preocupação que podia estar presente, eu imagino que não, talvez ela seja legítima, não sei, mas a feira, por ser um espaço aberto, que é a ideia de uma feira, às vezes ela tem falhado um pouco nesse sentido de dar mais espaço para os alunos, né? Eu compreendo, por exemplo, que tem a ver com a questão dos avaliadores, porque muitos deles são voluntários, vêm de fora, mas talvez organizar, para além de um horário do lanche, um horário de não avaliação. Então, por exemplo, assim, se ele tem que ficar, o aluno tem que ficar das 9 até as 6 da tarde, com horário de almoço e os lanches, de repente organizar, olha, das 4 às 4h30 ou das 4 às 5, esse aluno ou esse corredor aqui não vai ter avaliação. Então, a gente pode, né, circular mais e tal. O que tu acha dessas ideias, Thiago? Tu acha realmente que falta isso um pouco? Como é que é? Eu acho que falta, sim. Eu acho que essa tua ideia é muito boa, né, no sentido de que os estudantes terem um espaço, né, um tempo dentro daquele período que elas estão apresentando, justamente para poder visitar outras escolas, outros estandes, os trabalhos, né. Eu acho isso fundamental, porque, na verdade, eu acredito que, assim, a própria feira, né, as feiras em si, né, elas acabam sendo bastante inchadas de trabalhos, de momentos, né, e realmente fica cansativo até para o estudante, às vezes, ficar ali tanto tempo, né, e a gente sabe que, muito bem, mas a gente se organiza, às vezes um fica, o outro sai, mas tem trabalhos que às vezes é um aluno só, né, então apresentando, ou 2 alunos, e às vezes um domina um pouco mais e não pode sair, então acaba ficando meio pesado realmente para os estudantes, eles acabam não aproveitando. E eu acho que a feira também não deixa de ser um espaço de socialização, também, não apenas no sentido científico, mas socialização de encontro com outros espaços, com outras escolas, com outros estudantes. Tem que ser um espaço também divertido para o aluno, tem que ser um espaço também que não claro, ciência, né, é algo sério, mas não precisa ser algo carrancudo, né? Acho que pode ser algo divertido, criar talvez outros espaços também concomitantes que estejam acontecendo. Infelizmente esse ano aí, por conta da pandemia, né, tá tudo meio nebuloso, mas nós teríamos esse ano, né, a Secretaria de Educação estava se organizando para ter uma Olimpíada de Robótica, né, que iria estar acontecendo simultaneamente também, né, nesse período, né, da feira, das apresentações, né. Claro que isso acabou ficando, né, para um outro momento, mas seria uma forma interessante, né, de um outro espaço que os alunos poderiam frequentar, né, e eu acho que é fundamental, sim, tenha um momento para que eles possam ver outros trabalhos. Além, é claro, né, de tudo isso, a gente tem que lembrar que eles são jovens, né, são adolescentes, muitas vezes crianças, então socializar no sentido não só do conhecimento definido, né, conceitual, socializar de ver outras vidas, outras práticas, né, isso acho que realmente falta um pouquinho. Eu sei que existe um rigor que é muito importante de ter, justamente para a avaliação ser justa e lisa, mas talvez criar alguns mecanismos assim, né, de visitação e etc, de intervalos, talvez realmente seja muito bom, muito interessante. Thiago, mais alguma coisa? Será? Olha, eu acho que só dizer que parabenizar primeiro, Guilherme, a tua iniciativa de fazer esse tour aí pelas escolas, pelas essas entrevistas, esses trabalhos, porque é justamente isso que a gente vinha falando, né, de divulgar o trabalho, né. Muita coisa é feita, os professores fazem um trabalho excelente, né, nós temos estudantes maravilhosos na rede, né, e muitas vezes a gente acaba não conhecendo, a gente acaba conhecendo a realidade cada um da sua escola ali, e não vê esses trabalhos, né, e vai lá ver a produção na FEMUSE, mas muitas vezes, como tu disse ali, não, né, acaba ficando ali, né, então é legal para a gente saber que a gente está mandando alunos para outras feiras, né, outros trabalhos estão sendo premiados, isso é muito legal. Isso mostra, né,
essa qualificação que os professores, né, da rede de esteio tem proposto, né, tem conseguido mostrar esse trabalho. Então, eu acho que divulgar isso é muito importante, né? Então, acho que a gente não pode perder esse intuito, né? Isso é um comentário que eu recebi com bastante frequência também, de que, talvez tenha havido outros bons trabalhos que tu não conseguiu entrevistar e etc. É claro que eu compreendo que a maioria das pessoas quer realmente mostrar o seu trabalho e que isso é fundamental, é muito importante. Mas quando eu tô fazendo uma série FEMUSE, na verdade eu tô usando uma régua que eu tenho disponível, que são as menções e os trabalhos. Se, por exemplo, não tem justamente essa divulgação de um trabalho que, por algum motivo, sei lá, pode ter sido injustiçado na sua avaliação, alguma coisa assim, e a gente não ficou sabendo, pode ter acontecido, tem razão. Só que não altera o fato de que aqueles trabalhos que estão ali são bons e podem ser usados como exemplos para serem estudados, né? Então a melhor coisa, professora que está me ouvindo, que tu pode fazer é justamente ajudar a divulgar os trabalhos das suas escolas, né? Manda uma sugestão de pauta aqui pra gente, isso vai ajudar muito daqui pra frente quando a gente continuar o programa, e em breve teremos o Thiago Delaide de volta aqui. Vocês estão com saudade? Eu também, mas em breve ele tá de volta. Muito obrigado, Thiago, pela ajuda, viu? Muito obrigado pela tua participação aqui. De nada, Guilherme. Foi um prazer de novo estar participando de novo aqui do Acontece no Ensino, esse programa aí que é uma grande iniciativa, né, que tem com certeza apresentado muitas coisas interessantes aí que tem acontecido na rede de esteio, e em breve estaremos expandindo aí também, né, esses debates, essas discussões, essas experiências para muito além, né, e que sirva também de, né, experiência aí para outras pessoas, quem sabe para as escolas aí também fazerem os seus podcasts e suas outras formas de comunicação aí para mostrar o que é feito nas escolas. Isso aí. Além de se despedir, o Thiago deu um spoiler. Obrigado, Thiago. Aguarda, galera, aguarda. É isso! Muito obrigado pela participação de todas e todos, das escolas que facilitaram o contato e das professoras e professores entrevistados. Um agradecimento especial ao Thiago Delaide, que ajudou no editorial final. Segue a gente e até a próxima no Acontece no Ensino. Tchau, tchau! Vou fazer que nem uma jornalista que eu adorava, entre aspas, quando eu trabalhava na Record, que a gente ia fazer uma gravação e ela ficava pratracrá, pré-trecré, pri-tri-cri, protrocró, prutrucru, cru. Meu Deus do céu. É um bagulho pra laringe e tal, né? Pra melhorar, mas ela fazia isso justo na hora que eu tava com o fone gigante assim no ouvido. O diabo. E aí deve dar uma... horroroso. E tipo, é aqueles microfone de altíssima qualidade, né? Tu escuta Tu escuta as bactérias do estômago dela, assim, entendeu? Meu Deus do céu. Que loucura.